realização conta com recurso do edital cultural Eloy Mendes Luz 2021, promovido pela Prefeitura de Eloy Mendes. Eu sou Maria Sônia, artesã há 40 anos, trabalho com bordados. O meu sonho é passar tudo que eu sei para as outras pessoas, e de modo especial, mães carentes, que não têm onde buscar uma renda, buscar no artesanato, buscar no bordado. Vai fazer muito bem para as famílias, porque elas estarão ocupando tempo e fazendo algo que gostam. Por isso, o meu planejamento, o meu sonho é mães que bordam sonhos. Sonhos com amor, sonhos com mais pão na mesa, sonhos com educação para os filhos e ajudando na renda familiar. Bordado é uma fonte de renda muito boa, porque são coisas que nos remetem ao passado e ao presente ao mesmo tempo. Porque o bordado é um artesanato muito antigo, onde as moças tinham que saber bordar. Hoje está se perdendo, e o meu sonho é que isso volte ao nosso passado, aos nossos avós, bisavós. Hoje a gente tem tantos recursos para o bordado, antigamente não tinha. Hoje nós temos linhas maravilhosas, nós temos bastidores, nós temos tecidos. Então, usar a criatividade. Cada ponto você pode fazer em qualquer tipo de pano, em qualquer tipo de linha. E o meu sonho é um bordado bem acessível, para que todos possam bordar. Todas as mães que queiram aprender, elas têm possibilidade. Porque o bordado em chita, que é o meu sonho, é um bordado muito acessível. Chita é um material acessível. Quando a gente quer fazer um trabalho mais bem trabalhado, a gente usa a tela gassa, usa o intertela, mas para ficar mais acessível a gente pode usar o TNT, a gente pode estar usando linhas de crochê, não precisa ser linhas caras, e fica um bordado maravilhoso e que está muito em alta nos dias de hoje, o bordado em chita. E a gente pode usar todos os pontos que a gente usa nesses panos finos, a gente pode usar na chita. E a gente faz muitas coisas, a gente faz bolsas, a gente faz almofadas, a gente faz colchas, tudo que a ideia e o pensamento da pessoa achar que pode fazer, dá para se fazer com a chita. É um bordado muito bom, porque a gente não precisa riscar, não precisa fazer nada disso. A gente acompanha o estampado da chita. E ali a gente vai preenchendo com vários pontos e com muito amor, vai saindo essa maravilha que a gente vê. Olha, depois de pronto, como é que fica. Maravilhoso. Então, acho que as mães solteiras, mães que querem trazer uma renda, querem aprender alguma coisa, vai ser muito bom para a gente trabalhar com elas. E fora a chita, a gente tem uma variedade de bordados. A gente tem o pano xadrez, a gente tem o bordado em cruz, temos os bordados mais antigos, bordados cheios, E a gente pode estar fazendo não só para vender, mas para enfeitar a casa da gente, um pano de prato, toalhas. Então, a criatividade é muito grande no bordado e muito bom. O bordado cura muitas doenças, como a depressão, a ansiedade, nervoso. É muito bom. E quando a gente faz com amor, melhor ainda.
Agora eu vou fazer uma pequena demonstração como bordar na chita. É um bordado, como eu já falei, maravilhoso. A gente vê a criatividade, a gente vê o tanto que muda uma simples chita virar um bordado, né? E muito prazeroso, né? Enquanto a gente está bordando, a gente vai meditando, a gente vai esquecendo das dificuldades da nossa vida e vai vivendo esse prazer, essa harmonia de estar fazendo algo que a gente gosta. E tudo que a gente faz e que gosta e que ama é muito prazeroso. Então nos cura, faz a gente esquecer de grandes problemas e faz a gente viver esse prazer do momento do bordado, de qualquer artesanato que seja. Eu já tenho mais de 40 anos que bordo, então para mim é muito bom. Eu já tive depressão e fui curada com a depressão com os meus bordados. Já tive o prazer, eu falo que foi o prazer e a honra de trabalhar no CRAS com muitas idosas, com muitos adolescentes, e eu vejo grandes frutos, porque muitas das minhas alunas hoje são consideradas artesãs e já vivem do que elas aprenderam comigo, bordam muito bem. Eu vejo os meus frutos, eu falo que elas são os meus frutos, porque é uma graça muito grande você saber que você passou algo de bom que você tem para alguém e que esse algo de bom está ajudando aquela pessoa, né? Então, Eloy Mendes não é uma cidade de muito artesanato, de muita renda, mas o pouquinho que a gente consegue fazer e consegue vender já é alguma coisa para ajudar na renda. Então eu vou fazer aqui um pontinho haste para vocês verem que não é difícil. É um pontinho que a gente faz de um lado e do outro e vai preenchendo. O bom da chita é justamente isso. Por ser um pano rústico, a gente não precisa medir muito o tamanho dos pontos, para poder ficar um trabalho rústico também. Porque se você fizer ele muito justinho, muito certinho, ele vai se tornar um bordado muito trabalhoso. E a chita é um trabalho, igual eu falei, acessível, barato. Para iniciante é bom, porque a gente aprende vários pontos. E com isso, a gente vai pegando amor. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou aprender porque eu não tenho dom, não tenho paciência. Mas isso é com o tempo, é com a prática, é com o fazer, né? Tem tanta gente que é nervoso, que não sabe ficar quieto no canto e consegue depois com o bordado aprender a tudo isso, a ser mais calmo. Eu trabalhei com muita gente no CRAS, no CAPES, e que foi muito bom para eles o bordado. Então, para todo mundo, o bordado é maravilhoso, gente. Vocês estão vendo, não dá trabalho, olha só. Eu estou usando bastidor, mas tem muita gente que não gosta de usar bastidor, não tem problema. O bastidor é somente para ajudar, igual a gente está aqui fazendo esse vídeo, às vezes não pode encostar no corpo, a posição não ajuda, então o bastidor nos ajuda, porque ele firma o pano. Então é muito bom. Bordado, eu falo que para mim, dia que eu tô cansada, nervosa, é só eu pegar uma linha, uma agulha e fazer um bordado, que já é outra coisa para mim. Então aqui eu fiz esse pontinho para vocês verem. Esse é o bordado em chita. Agora a gente pode fazer o linhavo, ó.
Quando a gente vê, a gente já bordou um pano, porque é tão gostoso que a gente não sente o tempo passar. E por isso que, para quem tem depressão, estresse, é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a pessoa, ele se concentra nisso aqui e esquece dos seus problemas, das suas dificuldades, né? O bordado tem toda uma técnica, mas nem por isso não deixa de ser prazeroso. Porque quanto mais você vai fazendo, você vai aprendendo, você quer aprender outros pontos. E o bordado tem disso. Um ponto, às vezes você faz várias coisas com aquele mesmo ponto, e só de você trocar de pano ou de linha, já dá outra aparência, dá a impressão que é outro ponto, e não é, é o mesmo ponto. Olha, para vocês verem como que é fácil, olha. Fiz uma pétala de uma flor, quase. Agora, a gente vai fazer um pontinho super simples, chama-se pontinho apanhado, onde é esses risquinhos aqui que todas as flores têm. Olha, são como os pestilos da florzinha. Então, é um ponto maravilhoso, rápido, aonde, ó, sair aqui, vou pegar cá em cima, vou sair no meio, vou puxar até o final da minha linha, vou prender ele aqui no meio, vou sair cá embaixo de novo, e aleatório eu vou fazendo uns maiores, outros menores, para dar a impressão que está enchendo todo o tecido. E olha para vocês verem como que é fácil, né? E de uma chita, né, que quase que não tem tanto valor, a gente faz uma rosa que era só pintada virar uma flor maravilhosa. Esse bispo fica perfeito, olha só para vocês verem. Então, todos os pontos que a gente usa num tecido fino, a gente pode estar usando aqui na nossa chita e fazendo os nossos preenchimentos. Se eu quisesse fazer um ponto matiz, que é um ponto mais trabalhado, poderia tranquilamente, nada me impede. Qualquer ponto que eu quiser fazer, desde o ponto matiz até o ponto cheio, que são mais trabalhosos, a gente pode estar fazendo na chita. Olha para você ver, aquela folha, aquela flor, que era como essa, olha a diferença para vocês verem. Olha essa e olha essas duas, que a gente já trabalhou um pouquinho. Né? Então, a gente pode estar usando aqui o ponto que eu falei para vocês, o ponto cheio. Eu fiz esse botão de ponto cheio. O cabinho de ponto palestrina, que é um ponto muito fino, onde a gente faz em panos finíssimos. Ele aqui ele ficou mais rústico por causa que a linha é mais grossa e o tecido não pede uma linha fina, né? Estou usando linha Anne de crochê para fazer isso. Aqui a gente tem o nó francês, que depois eu posso estar mostrando para vocês em outro pano o que é o nó francês. Olha o nó francês em linha fina e o nó francês em linha Anne. Então, quer dizer, o mesmo ponto que eu usei aqui nesse pano de prato, eu uso na chita e dá a impressão que é outro ponto, mas não é, é o mesmo ponto. Nesse aqui, que a linha ainda é mais delicada ainda, que são linhas dineadas, que
que são próprios para um linho, para um tecido mais fino, ele tá aqui, ó, ponto cheio. A única diferença é a linha. Aqui a linha delineada usada 2 fios. Enquanto aqui é a Anne de crochê, que é uma das linhas mais grossas para crochê. Olha o ponto nó francês aqui. E olha ele aqui também. Né? Então, é usar a criatividade, não é porque esse ponto aqui eu não posso usar na chita, não, posso usar na chita sim. Qualquer ponto que eu quiser, eu posso usar na chita. Até mesmo o ponto caseado que a gente faz o pet aplique. A gente usa na chita. Né? E as costas a gente usa o TNT somente para dar uma firmeza no tecido, porque a chita é um tecido muito fino, muito molinho, então a gente usa o TNT para dar um suporte melhor pra gente. Tô mostrando mais a chita, por quê? Porque esse foi o meu sonho, poder ensinar o bordado na chita, mas nem por isso, né? A pessoa queira aprender um bordado fino, a gente aprende o bordado fino, né? A gente quer aprender um crochê, a gente aprende o crochê. Né? Aqui é um crivo, nessa toalha é um crivo, aonde a gente trabalha aqui, ó, a gente desfia fios contados e depois sobre os fios desfiados a gente trabalha. Essa já é uma linha mais fina. Mas se for uma toalha mais grossa, um bordado maior, nada impede de você estar usando uma linha Anne, como usou na chita. Né? Esse, olha, é um bordado no pano xadrez, onde eu poderia estar trabalhando uma linha mais fina também. Mas eu quis trabalhar na linha Anne, a mesma linha que a gente trabalhou na chita. Tá vendo? Então, quer dizer, é justamente a criatividade da pessoa, né? Usar o material que tem, porque muitas vezes o artesão já tem tanto material e não faz um trabalho porque acha que aquele material não serve. E ela tem que usar o dom, o talento que Deus deu para ela e transformar aquele material que ela tem numa bela peça. Né? Quem trabalha com PET, uma garrafa PET vira uma coisa maravilhosa, uma boneca, vira um suporte, né? Quem trabalha com a palha de bananeira, quanta coisa maravilhosa a pessoa consegue fazer com uma palha, com uma coisa que para muitos tira a fruta, corta o pé e joga fora. E aquilo é aproveitável. A mesma coisa somos nós que trabalhamos com linha. Às vezes a gente tem uma linha, vê um bordado, quer fazer, mas a minha linha não combina. Eu tenho que fazer ela combinar. Eu não preciso ter todos os materiais. Então, como eu falei, o xadrez também é um pano muito bom para a gente bordar. Tem vários pontos, né? A gente pode fazer vários preenchimentos no bordado, no pano xadrez. E agora eu vou passar para esse aqui. Esse aqui é um pano mais fino, é um linho, é uma toalha de lavabo, aonde a gente tem várias técnicas aqui. A gente tem o bordado aqui feito de pontos, que é usado no pano xadrez. As folhas são de pontos cheios, o caule também todo de ponto cheio. É um bordado muito simples, mas bem trabalhado, né? Aonde a gente combina
algumas cores, tanto do verde quanto do marrom. E fora isso, a gente tem aqui, ó, ao lado, uma coisa que hoje quase a gente não vê, que é o aju, onde a gente desfia e a gente trabalha do avesso. A gente trabalha todo no avesso, não tem bainha, o aju já vira bainha, para depois do direito ele ficar isso aqui. É um bordado muito antigo, onde as nossas vovós, bisavós bordavam. Antigamente elas não tinham essa fartura de linha, de qualidades de linha que a gente tem. Como que elas faziam? Elas desfiavam e o fio que elas tiravam do pano, elas trabalhavam para fazer o ponto aju. Por quê? Porque não tinha tanta variedade de linha, não tinha linhas para elas trabalhar. As linhas que elas trabalhavam era o próprio fio tirado do tecido. Aqui também é outro tipo de bainha aberta, olha, onde a gente desfia no meio do pano e trabalha. Dá um acabamento que é outra coisa. Olha para vocês verem. Isso tudo feito à mão, né? Apesar que hoje a gente tem máquinas que fazem todos esses pontos, trabalham, mas não é prazeroso igual a gente trabalhar com a mão. Você saber que a sua mão fez isso, não foi uma máquina. Foi o seu dom, foi o seu talento que Deus lhe deu, né? Aqui a gente tem um ponto cruz, né? Onde são fios contados também, né? E o ponto cruz, o bom bordador nunca olha o direito, ele olha o avesso tem que estar perfeito, todos na mesma posição. Se não tiver, sinto informar, mas o ponto cruz está errado. O avesso, o ponto cruz é o único bordado que a gente não olha o direito, a gente olha o avesso. Uma pessoa que entende de bordado, se ele for comprar um bordado, um ponto cruz, ele nunca olha o direito. Ele vem no avesso. Já não é igual o bordado da vovó, porque o bordado da vovó são esses mais simples aqui. A gente não olha o avesso, a gente olha o direito. Por quê? Porque não tem como você fazer um avesso perfeito, né? A gente tenta fazer o mais limpo possível, né? Mas não tem como ficar muito limpinho. Então, olha a diferença de um ponto cruz para um bordado chamado bordado da vovó. Por que que é o bordado da vovó? Porque as vovós gostavam muito de usar os pontos livres em tudo que elas faziam, né? Faziam para os netinhos, faziam os enxovais das filhas, faziam as toalhas dos seus netinhos. Isso aqui é o bordado da vovó, muito conhecido como o bordado da vovó, né? Onde a gente usa, né, para fazer, olha, uma bela toalha de criança, todo trabalhado em linha de neadas, né, onde a gente depois borda no tecido, prega na toalha, e que eu sempre falei para as minhas aluninhas no CRAS, além do bordado, a gente fazer com muito amor, muito perfeito, conta-se o acabamento. Porque às vezes a pessoa faz um bordado maravilhoso, chega na hora de fazer o acabamento, estraga o bordado. Quando eu trabalhei no CRAS, eu sempre falava para as minhas alunas, gente, vocês aprenderam a bordar, agora a gente vai aprender a fazer o acabamento. Porque eu não queria dar só o pão para eles. Eu queria ensinar eles a formar, a fabricar aquele pão e comer. Isso que eu falo é o quê? É o acabamento. Porque se você não põe um acabamento,
você perde o teu bordado, ou você põe um acabamento que não combina. Então, quer dizer, eu ensinava sempre as meninas, vocês têm uma máquina, tenta fazer retinho a costura, pregar uma rendinha direitinho, uma rendinha que combina, não pôr uma renda que chamasse mais atenção do que mesmo o bordado, porque no fundo é o bordado, é o principal, mas ele não pode estar aéreo, jogado em qualquer lugar. Ele tem que ter um belo acabamento, ele tem que ter um crochê. Então, para as minhas aluninhas, eu sempre ensinei não só o bordado, ensinava a fazer um crochêzinho, fazer um biquinho, a fazer uma beiradinha, para ela estar montando alguma coisa com terminação, não só bordar e depois borda uma fraldinha e depois o acabamento, como é que fica? Então a gente tinha que ensinar isso também, e isso a pessoa tem que se esforçar e procurar fazer um acabamento. Olha para vocês verem, essa toalha, se eu viesse aqui e pregasse só isso aqui, ia chamar a atenção dessa toalha? Uma tira bordada. A partir do momento que eu pego ela, ponho uma fitinha, ponho um barradinho, a cara da toalha mudou. Então, é todo artesanato, é isso, né? Quem trabalha com outros artesanatos, né, o MDF, não é só pintar, você tem que pôr uma decoração, você tem que pôr uma fitinha, você tem que pôr um lacinho. Quem trabalha com a madeira, não é só a madeira, tem um verniz, tem um lixado. Então, quer dizer, para cada artesanato tem o seu acabamento, né? Quem trabalha com a palha, ele tem que ir lá buscar a palha, tratar a palha, fazer a linha com a palha, e depois ele tem que estudar como que ele vai usar aquela palha. Uma palha mais fina, uma palha mais grossa. Então, eu nem sei falar porque não é a minha área, mas para quem trabalha sabe muito bem. Então, o artesanato em si é isso, e o bordado é a mesma coisa, ele não fica diferente dos outros. E tudo a gente tem que colocar o amor. Se a gente não coloca o amor, ele não flui, né? Eu estou bordando uma toalha aqui. Olha, eu tô bordando essa toalha, igual eu já falei, ela não pode até parecer assim, não tem graça, né? Uma toalha palha bordada só no branco. Mas olha para você ver essa parte aqui que eu ainda não cheguei a preencher. Olha a diferença, ela tá só marcada aonde eu vou fazer o preenchimento. Isso aqui tudo depois a gente vai cortar rente aqui. E aqui dentro, ela vai virar isso aqui, gente, olha. Olha que maravilha aqui. Esse bordado chama Ardange. É um bordado muito trabalhoso. Por quê? Porque é um bordado sobre fios. Se eu contar um fio dele errado, eu continuo fazendo ele. Mas quando ele chegar lá no final, ele não vai bater, ele não vai emendar. Então, é fios por fios contados. E se eu for cortar ele, para me fazer fios cortados, a hora que eu cortar o fio que tiver errado, todo o meu trabalho está perdido. Então, por isso que eu falo que o bordado é um trabalho que cura a depressão. Por quê? Porque você não vai ter tempo de ficar pensando todas aquelas coisas que a gente fica pensando quando a gente tem depressão. Porque você vai estar ligado aqui contando o fio, passando a agulha, né? Agora para onde que eu vou, né? Eu tô cá embaixo, eu vou vir com a agulha cá em cima, vou contar, vou pegar 4 fios até o final, 4 fios, fios retos, não posso entortar. Olha para vocês verem. Então, é um trabalho que eu falo, que você faz não por fazer, você faz por amor.
né? E é um trabalho maravilhoso, olha só para vocês verem. Né? É um trabalho que não tem nó, não tem nó. Você pega um pano sem nada, igual esse pedaço que tá aqui, sem nada, e vem com a linha e vai contando os fios e trabalhando. Tá? Esse trabalho é como grosso. Fora desse pano você não consegue fazer em outro material. Então é um trabalho assim, caro, né? Mas que um dia uma pessoa chegar perto de mim e falar que quer aprender, eu terei maior prazer em ensinar. Aqui em Eloy Mendes, quando eu trabalhei no CRAS, eu só tive uma aluna que quis aprender, porque as outras acharam muito difícil. É um trabalho caro, realmente, porque não é um pano barato, não é qualquer linha, a gente só trabalha com a linha Anne. Então é uma coisa que requer aquele material, não tem como eu usar outra coisa. Mas essa aluna minha aprendeu e hoje ela borda muito bem. Aqui em Eloy Mendes eu não sei se tem mais alguém que faça esse trabalho, fora eu e essa aluna. Mas se alguém quiser aprender, estarei à disposição, com muito amor, com muito carinho, para ensiná-los. Um outro bordado muito usado, muito simples, onde eu trabalhei muito no CRAS, muita gente borda aqui em Eloy Mendes, é o Pet Applique. É um bordado onde a gente pode aproveitar retalhos. Olhem para vocês verem. Né? A gente usa os pontos do bordado que eu falei, ponto haste, ponto caseado, e é onde a gente pode estar aproveitando os retalhinhos. A gente coloca e borda sobre o retalho. E é o famoso Pet Applique. Né? Olha para vocês verem. É um trabalho muito bom, onde a gente pode estar fazendo várias coisas, até mesmo de crianças, fraldinhas, escrevendo nomes, toalhas, caminho de mesa. Tudo que a imaginação da gente pensar, a gente pode estar fazendo com o Pet Applique. E a gente pode estar jogando junto ao Pet Applique o bordado da vovó, né? Porque além de casear, a gente pode estar bordando, igual eu fiz aqui, os nozinhos francês dentro, né? E os cabinhos, os talinhos das flores, todos em ponto haste. Né? E volto a repetir a importância do acabamento. Aqui eu pus um gripe, mas nada impedia de eu ter feito o ponto aju que eu falei para vocês, inteirinho em ponto aju. Ou um crochê, né? E o Pet Applique também é um bordado onde a gente olha o avesso, né? Todo bordado, todo trabalho da gente, seja ele qual for, a gente tem que estar olhando também o avesso. Porque vocês já pensaram, vocês olham uma peça maravilhosa e a hora que vocês olham o avesso dá até tristeza? Não pode.